Olá, hoje o nosso bate-papo é com um consultor. Vocês lembram que eu fiz um bate-papo aqui com o decano dos consultores? A gente falou do panorama geral do setor, né, da consultoria. Aí eu resolvi trazer um economista que hoje trabalha como consultor numa empresa de consultoria importante, HLB Brasil. Ele é o que está à frente do escritório do Rio de Janeiro, chama Líder. Marcelo Fonseca, ao qual eu conheci quando estava na época dele, a vida acadêmica, né? Estava como diretor da Faculdade de Economia, Marcelo? La Salle, lá eu dava aula no curso de Relações Internacionais e Administração. É lá em Niterói. E estava lançando um curso para graduação, a gente se conheceu, enfim. Aí reencontramos agora e falei, pô, bela ideia de ver uma visão de alguém que está nessa parte agora de consultoria, gestão, assessoria, como está vendo esse momento da economia brasileira e da economia internacional também, né? Coronavírus, etc, etc. Não estamos gravando hoje com Cristo Redentor ao fundo, porque todo mundo sabe que estamos debaixo d'água há uns 10 dias pelo menos, chove direto no Rio de Janeiro, nessa região sudeste toda, e sem parar. Estamos sob água, mas pelo menos estamos sem relâmpagos, né? Sem trovoada, sem barulho de chuva caindo. Marcelo, é um prazer te receber aqui no meu canal para essa conversa. Um bate-papo, a gente vai conversando à medida que os assuntos. E aí, Marcelo, primeira questão, tua expectativa quanto ao que deve ser o ano 2020. Porque a gente começou um pouco animado até, né? O Brasil vai crescer 2,2, cresceu 1, então vamos dobrar o ritmo de crescimento. Falaram até 3. 3, tem uma perspectiva de recuperação. Aí vem a história do coronavírus, como a China hoje é a grande locomotiva da economia mundial. E por força do coronavírus vai ficar 3 meses parada, então a locomotiva para os vagões vão parando. E o nosso maior parceiro comercial, né? Sim. Embora concentrado numa pauta muito pequena de mercadorias, mas é quem compra mais do Brasil. E aí, você que está nessa coisa da assessoria, da consultoria das empresas, como é que você está sentindo? O ânimo realmente caiu? Eu acho que sim, acho que caiu por conta da incerteza. A cada dia uma notícia nova, a cada dia um país que é afetado pela doença. Como você falou, a China ela está presente no comércio global, inclusive fornecendo insumos, não só importando, como também exportando. Então, o que eu vejo hoje é assim, muito nervosismo nos mercados, as economias todas. Hoje eu estava lendo que os bancos centrais já estão se preparando para entrar no mercado, para socorrer o mercado, enfim, até utilizar a política monetária mais do que já vem usando para que as economias possam reagir. Já se fala aqui acolá até de política fiscal, de aumentar gasto do governo, enfim, esse tipo de coisa. Então eu vejo assim um ano muito incerto por enquanto, só notícias ruins. Hoje até recuperou um pouco, o mercado recuperou um pouco, né? Um pouquinho. Mas eu ainda vejo assim, estava começando bem para o Brasil. Hoje, 2 de março, né? 2 de março de 2020. Parece que é amanhã. Então eu acho que o Brasil vinha, acho que vinha tracionando um pouco a economia, 2,5%, como você falou, 2,2%, 2,5%, até 3%. E o Focus já está falando em 2,17%, hoje o relatório Focus, né? Então assim, eu vejo infelizmente, com uma notícia muito ruim, não só pela questão da saúde, como pela questão da economia brasileira também. Mas você, na época que a gente conversava, jamais ia imaginar que a gente ia ter uma taxa básica de juros de 4,25%. Não, e a taxa real quase também se aproximando de zero, né? Não, a gente nunca poderia imaginar. A taxa real de juros era muito alta, né? A gente tinha uma agenda ainda de controle de inflação, essa coisa toda, porque a gente tinha, por outro lado, também a política fiscal mais expansionista. Eu não poderia imaginar nunca que a gente tivesse, e com a possibilidade de baixar de novo por conta exatamente dessa parada na economia. Então já está se falando até que o Banco Central possa reagir baixando a taxa de juros. Então eu nunca poderia imaginar. Mas é uma boa notícia. Aí, Marcelo, por que o investimento que seria a nossa alavanca não reage? Assim, você que conversa com o pessoal das empresas.
Eu tenho uma teoria. Eu acho que o investimento privado... Bom, primeiro que assim, a política monetária ela demora um pouco até impactar, né? 6 meses, vamos chamar dessa forma. Mas eu acho que o investimento no reais... Porque eu acho que o setor privado ele observa a capacidade de investimento do setor público. Porque nem tudo é investimento privado. Tem que ter a infraestrutura, coisas que são típicas do setor público, que tem maturação mais longa, retorno menor. Quando eu acho que o setor privado observa a capacidade do setor público, que é quase nenhuma, de investir, aliado a que ainda existe uma capacidade ociosa aí, as fábricas ainda têm espaço para produzir essa coisa toda, eu acho que isso faz com que o investimento fique ali parado. Então eu acho que eu relacionaria o investimento privado à capacidade do setor público de investir, que hoje é muito baixa. Então eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que não é uma questão de institucional, como vem se falando, há uma incerteza institucional, um mal-estar político. Não, eu não vejo. Atrapalha um pouco, mas mas não captura tudo. Captura um pouco, mas não tudo. Eu vejo mais como realmente o setor público tem que mostrar que ele vai recuperar a capacidade de investir. Se ficar só para o setor privado em lugar nenhum do mundo ele investe em todas as áreas. Não vai ser aqui no Brasil também. Então eu acho que é isso. Então, como o setor público também perde a capacidade de investir, como a nossa infraestrutura está chegando no limite, a gente não tá, nosso investimento público não está repondo nem a depreciação do que nós temos como infraestrutura, o setor privado fica observando esse tipo de situação, eu acho que ele fica um pouco arredio. Além disso, é claro, você tem também uma coisa é a taxa Selic, outra coisa é a taxa na ponta. Né? A taxa na ponta do Brasil é muito alta por vários motivos. O prédio bancário continua alto, mas mesmo assim caiu. Né? Caiu um pouco, eu acho que até para a empresa é mais barato, os prédios menores do que para a pessoa física, mas os prédios bancários no Brasil é muito elevado, a concentração bancária no Brasil é muito grande. Isso já não é de agora, o Banco Central, as gestões anteriores do Banco Central já vinham incentivando esse tipo de coisa, por conta de resguardar a segurança do sistema. Mas não existe conflito entre o que é chamado de rigidez e concorrência. Não é? Mas a verdade é que agora concentrou. Agora vai ser difícil. Agora, com as fintechs, o Banco Central está sendo muito ativo e chegou a ponto de tabelar o cheque especial em 150%, mas tabelou. Mas eu acho que você, quando junta isso tudo, você bate no investimento. É por isso que eu acho que o investimento ainda não recuperou. Agora, então, com o coronavírus, com a incerteza global. Agora, Marcelo, uma coisa interessante é o seguinte, é que os balanços estão sendo publicados, né, agora no início do ano. Claro que a gente já tinha um retrato de como vinha evoluindo, mas mesmo assim, quando você vê o balanço fechado do ano de 2019, um ano de crescimento, sei lá, de 1%, você vê empresas batendo recorde de lucro. Magazine Luiza, comércio, varejista, bancos, como sempre, tudo bem, Itaú, Bradesco, mesmo os bancos estatais, Caixa Econômica. Tem empresas como a Petrobras, que teve uma recuperação fantástica, enfim. Mas, mesmo na área industrial, você vê resultados muito bons. Eu ficava pensando, se as vendas não cresceram, você não teve um aumento de receita excepcional, a margem deve ter melhorado para essas empresas, né? Margem de lucro, por força de redução de custo, talvez custo financeiro. O que você acha que deu essa... O custo financeiro, ou pode ter... Essa saúde, de repente, para algumas empresas, dar um resultado tão... normalmente... recorde. Se não é na margem, no custo fixo. Né? Você pode ter trabalhado mais no custo fixo, no pessoal, trocar por tecnologia, aumentar a produtividade, apesar de que a produtividade é um problema no Brasil. Né? Mas, se não é o custo financeiro, é o custo fixo, teria que entrar no balanço dessas empresas. No caso dos bancos, a intermediação, é o negócio deles, né? Então está ali, eles ganharam dinheiro por conta disso. No caso da Petrobras, como você falou, acho que já é o resultado da gestão, já muda a gestão, já muda o resultado, já dá um resultado expressivo. E essas empresas, Magazine Luiza, é consumo de massa, é venda pela internet, é distribuição, eu acho que é um pouco por aí. Mas, de certa forma, se por um lado pode mostrar que há um potencial de pujança, por outro lado são pequenos oásis que você tem, mas não é uma coisa que está pela economia, como deveria ser, de uma forma geral, né? A economia que tinha que estar... Fala um pouquinho do teu trabalho hoje. O que você está fazendo? Hoje eu trabalho na HLB Brasil, uma empresa que ela tem sede em Londres, ela está presente em 157 países, tem 30 mil colaboradores e tem 750 escritórios.
faturamento de 3 bilhões por ano, 3 milhões de dólares. E a HLB, ela tem escritórios em São Paulo, onde é a matriz, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. Ela presta serviço do que a gente chama de BPS, que é o Business Process Solutions, né? Onde a gente faz o back-office das empresas, então toda a apuração fiscal, todo o processamento contábil, gestão financeira e advisory, fusões, aquisições, etc. A gente está investindo mais esse ano também para aumentar a nossa linha de auditoria e no Brasil é a segunda empresa do setor. Pode falar da primeira, não? Pode, se não me engano é a Deloitte. Tudo bem, aqui, né? Não, mas... A gente não tem esse problema. Nós estamos juntos. Né? Não pode falar do nome das empresas. Pode. Acho que não tem problema, acho que eles não vão ficar chateados. E Marcelo, você tem sido mais demandado ou... Olha, aqui no Rio de Janeiro, eu visito muitas empresas, diversos setores, é óbvio que tem mais no setor de óleo e gás, mas tem diversos setores. Eu sinto que é um empresário muito retraído no Rio de Janeiro. Um empresário que está muito retraído, que não está... Mas se você vai oferecer solução para ele? Essa solução ele já tem. Né? Provavelmente ele vai trocar para mim a solução. Né? Toda empresa é obrigada a atender as demandas do governo em relação à parte fiscal, parte contábil, enfim, impostos, apurações. Isso ele obrigatoriamente já tem. Mas o fato, de uma forma geral, quando a gente conversa com um empresário, independente até do que a gente vai oferecer para ele, a gente vê que é um empresário que sente muito o problema do Rio de Janeiro. A economia do Rio de Janeiro está muito deprimida. Especificamente no Rio, a crise é mais grave. Regionalmente, né? Eu acho que o problema é mais grave. E exatamente, se você perguntar para mim qual é a saída, obviamente que a saída, se o Brasil começar a crescer, é claro que a gente acaba crescendo também. Mas regionalmente, eu não saberia dizer para você o que a gente deveria fazer para desenvolver o estado do Rio de Janeiro. Né? Eu acho que o óleo e gás ainda vai ser a nossa... Eu falava da tábua de salvação, agora eu falo que é um barquinho de salvação, já é um botezinho, entendeu? Já é uma prancha de surf, né? Não é mais a tábua. Por causa da potencialidade, né? do pré-sal, a possibilidade de aumentar a oferta de gás natural, por exemplo, que é um insumo importante, criação de infraestrutura. O Rio está com 3 termoelétricas em construção. Então a oferta de energia vai aumentar. Sim. Sabe que não paga ICMS, né? Sim. A energia paga só ICMS na ponta do consumo. Mas... eu acho que o Rio de Janeiro, quando você olha o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem que descentralizar um pouco também o desenvolvimento do estado. Né? A gente acaba pensando sempre em Rio de Janeiro, região metropolitana, a gente tem o interior que a gente deveria desenvolver. Não é? Porque dos 16 milhões de habitantes, 12 moram na região. Mas talvez seja uma forma até de você oferecer um lugar para que ele possa se deslocar e sair dessa concentração, onde ele tem uma estrutura ruim de transporte, de escola, de hospital. Então, eu acho que ele deveria desenvolver o estado. Eu vejo, talvez a solução seja pensar no estado do Rio de Janeiro saindo um pouco da região metropolitana. É claro que o Rio de Janeiro também tem um grande desafio, que é reduzir a criminalidade. A criminalidade, não existe país desenvolvido que tenha criminalidade elevada. Como é que você vai botar na Baixada Fluminense uma indústria? Né? Não existe isso. Né? Então, de certa forma, os índices estão melhorando no Rio de Janeiro e no Brasil, pelo menos é o que se divulga. Mas tem essa agenda do Rio de Janeiro que é séria, da criminalidade, que ela impacta muito o econômico também. Então, são muitos desafios para o Rio de Janeiro. Câmbio é uma coisa que te preocupa? O câmbio, normalmente, no Brasil, se preocupava muito com a inflação. Não é? O câmbio desvaloriza, o que vai acontecer com a inflação? A inflação está comportada. É claro que, assim, quando o câmbio fica muito depreciado, os salários também perdem poder de compra. Mas eu acho que já preocupou mais. Eu acho que já seria natural a desvalorização, eu não estou nem falando para 4,50, não adianta falar o valor, mas no momento que diminui a taxa de juros, já seria natural desvalorizar, porque diminui o diferencial. Isso é natural. Então, quando você diminui a taxa de juros, em comparação com a taxa de juros externa, é claro que o câmbio é desvalorizado. Não, a mim não me preocupa. Né? Você tinha um dinheiro nômade que estava aqui só usufruindo dos spreads, né, de juros, né? Ganhar um dinheiro aqui, pega o dinheiro lá fora a 1, aplica aqui a 9, aí vale a pena. E sobretudo no contexto do coronavírus, que na verdade agora está todo mundo fazendo voo para qualidade. Né? No socorrente, por exemplo, título americano, por exemplo. Né? Eu vou botar o meu dinheiro lá porque eu não sei o que vai acontecer.
Mas já era esperada a depreciação, porque o juro caiu muito no Brasil. Então, eu não sei porquê. Assim, até pessoas do mercado ficaram assustadas. Mas como assim? Isso aí é o básico. É porque aqui a gente tem um mercado muito mais volátil. É o básico, né? Então, não assusta por conta da inflação que está comportada. Mas, por outro lado, a gente pode imaginar o seguinte: projetos de investimento que você tem que importar máquinas e equipamentos, já ficou um pouco mais difícil para investir, porque está mais caro. Para a alegria do ministro Paulo Guedes, as empregadas domésticas não vão mais à Disney. Uma brincadeira, gente, brincadeira, ironia. Mas, de fato, hoje, para você até viajar para o exterior, Sim. Porque 200 euros ou 200 dólares de diária de hotel, por exemplo, que é uma coisa, é um hotel bom, é evidente, mas é R$1.000 por dia, né? Só de hotel, né? Fora que você vai comer, etc. Agora, na verdade, a gente está falando de uma taxa nominal, né? Em termos reais, um dia desse eu li em algum lugar que o maior câmbio já estaria 7, corrigido, em algum momento lá do passado, de desvalorização. Eu acho que, assim, aí eu concordo com o ministro. Eu acho que é esse o câmbio, ele veio para ficar. O Banco Central, na verdade, ele vai interferir só para quando tiver algum momento assim, uma volatilidade maior, mas ele está deixando, acho que ele não vai querer ter uma reserva. Garantia para quem está fazendo hedge, ou se protegendo, né? De que não vai faltar moeda. É isso que o Banco Central... Sim, não, e o Brasil tem uma reserva boa. Já no passado nós tínhamos esse problema também. Quando você perguntou do passado, você poderia imaginar, nós tínhamos problema de reserva cambial e a gente, em tese, não tem mais. A gente tem uma reserva bastante razoável, já tem até pessoas dizendo que já tem reserva demais, vamos até usar as reservas para outras coisas. Mas então, não. Respondendo a sua pergunta, hoje não me preocupa a taxa de câmbio. Marcelo, emprego, eu acho que é uma coisa que agonia todo mundo, né? Você ainda tem 12 milhões de pessoas sem emprego, um número grande também de pessoas que não estão trabalhando tanto quanto gostariam. Sim. Mesmo aquelas que estão empregadas, tem 40% da força de trabalho na informalidade. Aqui eu vou abrir um parênteses. Eu não vejo isso como uma preocupação, não, porque graças a Deus, nesse mundo que está mudando tecnologia, está liberando mão de obra da linha de produção, está surgindo algumas formas que são válvulas de escape para a pessoa não ficar ao Deus dará, né? Sim. Como é que você vê isso? Eu vou pegar esse gancho da uberização da economia, o gig economy, né? Para falar um pouco da política monetária. Né? Porque um dos canais de transmissão da política monetária é você ter um crédito mais barato. Essas pessoas que estão nesse mercado de trabalho, que eu também não tenho nada contra, se não existisse, não teriam nem esse tipo de trabalho hoje. Na verdade, elas não estão tendo acesso a essa expansão do crédito, porque elas, teoricamente, não têm uma como comprovação. Provar a renda. Exatamente. Então, eu acho que, de certa forma, a política monetária, sob o ponto de vista desse canal de transmissão do crédito, ela não está tendo a potência que ela poderia ter, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que estão trabalhando, mas de forma chamada precária. A precarização do trabalho, talvez seja o termo até... enfim, que seja pejorativo, mas é isso. Eu acho que, agora, com relação ao emprego em si, o emprego não reage, a gente não consegue diminuir a taxa de desemprego, porque a economia não cresce. A economia cresce muito pouco, a economia é 1%. Construção civil, por exemplo, que podia ser uma válvula, um canal importante de emprego, né? Ainda, né? São Paulo, de certa forma, está saindo na frente nisso, né? É engraçado isso, como você mesmo disse. As pessoas têm que comprovar renda para pegar um crédito imobiliário. Não funciona. E aí você disse assim, olha, eu até estou ganhando bem, mas eu não, exatamente. Eu não tenho como comprovar. Isso. Então essa é uma questão que é interessante, porque, na verdade, essas pessoas, em tese, estão fora, só para dentro aqui da hipótese do cenário do mercado de crédito. Né? Porque elas não têm como comprovar renda. E é o básico, você vai no banco, você quer abrir uma linha de crédito, você tem que comprovar renda, né? Algum vínculo. Elas não têm vínculo, elas trabalham, elas têm renda, mas elas não têm vínculo. Então, nesse sentido, a política monetária parece que não vai afetar essas pessoas positivamente. Uma estatística, quer dizer, uma amostra interessantíssima. 52% dos brasileiros não sabem quanto ganham. Não é que eles não sabem fazer conta, é que eles não sabem quanto eles vão ganhar esse mês. Como eles vivem pela prestação de serviço,
Há uma incerteza. É instável. Eu posso ganhar bem esse mês ou não, né? Isso impacta o consumo. Né? O sujeito pode até tomar uma decisão de comprar uma geladeira parcelada, que ele não tem a necessidade dessa comprovação, mas ele não sabe. Ele não tem exatamente isso, será 1.000, 2.000, ele não tem noção. Então, de certa forma, se é um alento à gig economy, a uberização da economia, por outro lado, você tem essa parte, que essas pessoas acabam tendo um padrão de consumo diferente. Isso é um problema. O Brasil crescendo 3%, concordo um pouco com o André Lara Rezende. Se a gente mantiver um crescimento médio de 3% assim, mais estável, a gente consegue dar uma ajeitada na economia. Né? Sim, se você crescer 3% durante 5 anos, você compõe isso, é uma taxa bastante razoável. Agora, o crescimento também é preferencialmente distribuído pelo país também, não concentrado em nichos ou indústrias. Né? Isso que é importante também, que a gente cresça, mas que isso, de certa forma, irrigue o máximo possível as regiões, né? Não fique concentrado. Então, de novo, voltando, o Rio de Janeiro, por mais que, por exemplo, o Brasil possa ter crescido, vai crescer 2%, será que o Rio de Janeiro vai crescer 2%? Ou será que... Então, esse tipo de situação... 30% do PIB é petróleo. Então... Depende do petróleo. Enfim, então o que eu acho é que crescer é bom, mas o Brasil é um país muito grande, o ideal é que a gente tivesse realmente todas as regiões se desenvolvendo. O Estado do Rio tem esse problema, ele não tem um agronegócio relevante. O que eu acho também, eu acho que a gente poderia explorar mais o interior do Estado. Não é? São Paulo tem muitas áreas cultivadas, gerando renda. Por que não Rio de Janeiro? Tem uma extensão bastante razoável. Eu acho que valeria a pena esse tipo de estudo também no Rio de Janeiro. Sabe que no Rio há um certo preconceito contra o agronegócio, sabe? Por exemplo, essa área florestal, não, desertos verdes, né? Toda a legislação no Rio é contra o plantio de árvores, assim, para uso industrial, por exemplo. Né? Você podia delimitar ali até a área. Café é complicado, só se consegue fazer em pequenas áreas. E por aí vai. A única coisa que aqui é bem vista é o hortigranjeiro. Alface, tomate, legumes, né, e tal, aqui vai bem. Mas se você precisar de uma coisa mais extensiva, a legislação... Teria que passar por mudança, né? Agora, com relação... Eu acho que a sociedade vê com preconceito. Mas eu acho que onde tem retorno econômico pode ser que o preconceito diminua, não é? Onde tem oportunidade econômica. Mas o fato é que a gente viaja pelo estado do Rio, a gente vê boi, boi e tal. Mas eu acho que seria talvez uma forma de você desenvolver o estado, né? E tirar a concentração que a gente tem na região metropolitana, que causa problemas e a qualidade de vida que acaba aqui não sendo satisfatória para as pessoas, talvez seja, obviamente, desenvolver o interior do estado. Mas também a gente está com a falta de sorte em relação ao próprio continente, né? É que, por exemplo, a Argentina, que é um parceiro importante, do lado, né? 3 horas de voo a gente está lá, e nessa situação não consegue, não, né? Tá sempre solução. Venezuela, mal. Os parceiros possíveis, Bolívia, mal. Nunca foi um continente também como... A gente não tem o benefício de estar na Europa, por exemplo, né, como alguns países tiveram, né, de estar cercado por aqueles países. Né? Como a Argentina, 35 milhões de habitantes, ela é um bom mercado, né, se ela mantivesse aquele padrão de vida que eles tinham. Mas são soluços, né? É um grande parceiro, aí acaba comprando menos da gente, a gente sente, depois volta a comprar de novo. Esse tipo de situação, onde o seu parceiro fica sempre subindo e descendo, não é causa desconforto. Né? Às vezes são protecionistas também, como fizeram no passado. Então é uma situação que não é muito confortável, mas é o que temos. E a perspectiva também dos acordos comerciais do Mercosul com o resto do mundo meio que deu uma parada em função até do protecionismo mundial. Sim, né? Claro. Quando houve até essa onda Trump protecionista... Claro. De uma forma geral, todo mundo se protege.
Mas eu acho que, de certa forma, voltando à questão da Argentina, o Brasil tem que realmente, obviamente, que manter o seu parceiro, mas o Brasil tem que buscar outras formas de diluir o risco comercial. Fala um pouquinho da sua vida pessoal aí. Não tem saudade da vida acadêmica, não? Da aula? Eu gostava muito da aula, ter contato com jovem. Era muito interessante. Tenho saudade, sim. Você passou quanto tempo Eu dei aula 4 anos. 4 ou 5 anos, mais ou menos, na disciplina de Introdução à Economia, Macroeconomia, Economia Brasileira, e no curso de Administração, Macroeconomia chamava de Teoria Econômica, porque a gente também dava um pouco mais de microeconomia, porque a pessoa trabalhava numa empresa, tinha que entender um pouco de estrutura de mercado. E no curso de Relações Internacionais a gente tinha que falar um pouco mais de macroeconomia. Mas sim, é muito bom ter contato com o jovem, é muito bom, no meu caso, eu gostava muito de falar de economia. Mas tinha que pagar as contas no final do mês. Foi uma fase da minha vida que foi muito boa. E dirigir também um curso, né? Pensar naquilo. Eu dei aula há muito tempo também. E eu dizia brincando, a minha penitência, né? Estou pagando aqui uma penitência, parte dos meus pecados. Mas até hoje encontro os ex-alunos e tenho um prazer muito grande. Você está plantando muitas árvores. E eu sempre dizia assim, eu trabalhava simultaneamente na Globo News, né? Se eu não conseguir ensinar para esses meus alunos aqui, eu também não consigo falar na televisão, né? A forma que você está sempre atualizado, né? Porque você tem que estar sempre preparado, tem que estar levando alguns assuntos. E agora você não tem nem mais tempo também, né? Agora teria que dar aula de noite, mas não tenho tempo. Mas daria aula, se fosse convidado, eu acho que daria aula, não teria problema nenhum, não. Seria um prazer estar com os jovens. Marcelo, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi todo meu. Muito obrigado. Conversou. Infelizmente não temos o Cristo Redentor aqui para te homenagear. Não, mas foi ótimo. Muito obrigado pelo Você que mora em Niterói, né? Sim. Então, essa vista aqui, você vê de longe, né? Mas verdade. É uma brincadeira de carioca, né? Que é a melhor vista do Rio de Janeiro. É uma cidade que bate de frente com o Rio de Janeiro. Niterói, eu hoje sou fã. A gente até conversou antes aqui sobre... Mas foi um prazer te receber. Prazer meu. Muito obrigado pelo convite. Olha, um prazer muito grande de voltar aqui depois do Carnaval, aqui com os nossos bate-papos. Eu esqueço de dizer, se inscreve, quem não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, né? Só apertar ali a inscrição, apertar o sininho, que você vai receber o aviso dos nossos vídeos, do nosso post. Então, até domingo que vem.